Di Maria no Botafogo e o zagueiro Felipe no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois assuntos e fala também sobre Dudu, que colocou ainda mais lenha na fogueira da renovação do seu contrato, renovação bem complicada com o Palmeiras. Trago atualizações importantes com números a respeito de Felipe Coutinho e as tratativas com o Corinthians. Wanderson está mesmo na mira do Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas esportivas que preparou ótimas cotações para a grande final da Copa do Mundo. A partir da meio-dia tem Argentina e França. A gente vai conhecer o tricampeão mundial de 2022. Vitória da Argentina nessa tarde paga R$ 2,65, o empate paga R$ 3,14 e a vitória da França pagando R$ 2,79. Vou apostar nos franceses colocando R$ 250. Se a França for campeã no tempo normal, vão voltar para mim R$ 698. Uma outra sugestão de aposta que eu queria deixar para vocês é ambas as equipes marcando, que paga R$ 1,93. Então, para começar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro. A partir daí, não esqueça de usar o bônus ou o código promocional Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora se divertir comigo na BetWinner. Bom, bora começar o vídeo com informações, o tradicional giro de notícias, e a primeira notícia é sobre CR7. Cristiano Ronaldo desembarcou nesse sábado em Dubai, onde tem um encontro com o dono do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe que os árabes, os sauditas no caso, já fizeram uma oferta de 92 milhões de reais por mês de salário para ter Cristiano Ronaldo, que está livre no mercado. A ideia do CR7 era continuar na Europa, mas até agora não pintaram propostas pelo português. Bora contar também que Canu, zagueiro do Botafogo, jogará por empréstimo de uma temporada no Bahia e o Bahia já sabe quanto precisará gastar se quiser ficar com o atleta em definitivo. O acordo prevê o pagamento de 2 milhões e 200 mil dólares ou quase 12 milhões de reais. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Vasco tem interesse no volante Jair do Atlético Mineiro, informação que foi divulgada pelo Lucas Pedrosa. A curiosidade é que o nome do Jair vem sendo especulado em vários clubes grandes de futebol no Brasil. Tem uma impressão de que o Atlético, embora não confirme publicamente, não tenha planos tão fortes, tão audaciosos assim para com o Jair, até por isso ele é toda hora especulado em rivais. Bora falar sobre rapidinho Copa do Mundo. Sei que o grande assunto do canal é mercado, é bastidor, mas tem uma curiosidade importante sobre a Copa do Mundo, mais especificamente sobre a seleção francesa. Você vai lembrar que um pouquinho antes da Copa começar, o Benzema se machucou. Logo o Benzema, o melhor jogador da última temporada, voando no Real Madrid, enfim. O pessoal da seleção francesa decidiu por tirá-lo da delegação para que ele pudesse fazer o tratamento da lesão no Real Madrid, mas não convocou um atleta para o lugar do Benzema. E o Benzema, nessa semana, conseguiu fazer um amistoso com o Real Madrid, dando esperanças a quem gosta dele de que ele poderia reaparecer na seleção francesa para o confronto com a Argentina. Mas o Benzema foi vetado por Didier Deschamps. E a imprensa francesa trata muito sobre esse assunto, alegando que o Benzema está furioso com o treinador da seleção e com os membros da sua comissão técnica. Não apenas por não terem deixado ele reaparecer na seleção francesa, ainda que no banco de reservas para essa decisão, mas também porque não deixaram fazer o tratamento de recuperação durante a Copa do Mundo ao lado dos demais companheiros de França. Por trás de toda essa história também tem uma outra treta: Benzema e Mbappé não se bicam. A relação entre ambos é ruim e a partir do momento em que o Benzema deixou de fazer parte da delegação, se sentiu uma acomodação mais tranquila do Mbappé, que é o grande destaque desse time, para vocês verem como até em elenco rachado é possível chegar longe. A seleção francesa é uma prova disso. Bora falar sobre Di Maria e a possibilidade dele virar reforço do Botafogo. Especulação que já havia começado durante a semana, tanto que eu mandei mensagem para o André Mazzucco perguntando sobre isso. Mas na manhã desse sábado, o jornal Tutto Sport da Itália, um dos mais influentes do país, afirmou que o Botafogo observa o Di Maria e cogita a possibilidade de apresentar uma proposta ao meio atacante nos próximos dias. Di Maria, que está super envolvido com a Copa do Mundo. Ele, na temporada passada, até junho, tinha contrato com o PSG, o contrato não foi renovado, Di Maria ficou livre e assinou por um ano com a Juventus. A fase não é boa, ele até começa a temporada como titular, vai perdendo espaço
Nos 3 últimos jogos antes da Copa do Mundo, atua saindo do banco de reservas. O Di Maria já deixou claro para pessoas mais próximas que não ficará na Juventus para a próxima temporada, ou seja, estaria na Juve somente até junho de 2023. E é nesse contexto que poderia surgir a possibilidade do Botafogo. De acordo com o Tutto Sport, outra alternativa bastante viável seria a do Rosário Central, clube argentino onde o Di Maria começou e onde ele já se declarou extremamente fã. Conversei, como eu contei para vocês, com o André Mazzucco, que é o diretor executivo de futebol do Botafogo, e perguntei: Mazzucco, alguma chance de o Di Maria ser contratado? A resposta foi: zero chance, Nicola, pode esquecer essa história. Então, trago as informações para vocês. Di Maria, de 34 anos de idade, avaliado pelo Transfer Market em 10 milhões de euros, um dos principais atletas da geração dele na França. O Botafogo está descartando, mas sigo de olho nessa história. Bora falar agora sobre Pity Martinez, meio argentino que já foi especulado por vários clubes brasileiros. No São Paulo, então, já perdi as contas de quantas vezes o nome dele apareceu por aqui. E a novidade envolvendo Pity Martinez dá conta de que, de acordo com o Cautio Mercato, ele está rescindindo o seu contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo clube que quer contratar o Cristiano Ronaldo. O vínculo do Pity Martinez com o Al Nassr só se encerraria em junho de 24, mas já há um acordo, de acordo com o Cautio Mercato, para que ele deixe o clube de graça. Está livre no mercado, seus empresários inclusive estão buscando alternativas para o meio atacante, que hoje tem 34 anos de idade. Pity Martinez, que se surgiu muito bem com a camisa do River Plate, havia sido vendido do River para o Atlanta United por 14 milhões e meio de euros. Anos mais tarde foi para o Al Nassr por 16 milhões de euros. Uma pechincha para alguém que já custou tanto dinheiro. Nesse momento está de graça, livre. Não imagino que ele tenha bola ou moral para jogar no futebol europeu, já numa idade um pouquinho mais avançada. Alternativas: Major League Soccer, futebol brasileiro, algum clube da Argentina. Então, se o seu time precisa de meia, marque o dirigente do seu time nesse vídeo. Quem sabe essa informação chega a esse dirigente e possa ver qualquer tipo de negócio. Pity, que já viveu grandes momentos na temporada ou nas últimas temporadas, tem demonstrado uma queda de produção, mas acho que ainda seria útil no futebol nacional. Bora te atualizar sobre uma informação que envolve o São Paulo. Recentemente, São Paulo e Atlético de Madrid conversaram bastante. Tudo por causa do Marcos Paulo, atacante formado na base do Flu, vendido para o Atlético de Madrid, não teve oportunidade de ir no time espanhol, que passou a emprestá-lo. Nesse momento, por exemplo, o Marcos Paulo estava jogando no Mirandés, que é um time da segunda divisão da Espanha. E o Atlético de Madrid estava incomodado com a pouca participação dele por lá, queria colocá-lo num clube brasileiro. O Atlético procurou o São Paulo, a partir daí a negociação foi aberta e o Marcos virou jogador do Tricolor, empréstimo de uma temporada. São Paulo arca apenas com os salários. Qual que é a novidade? Em meio a essas conversas, os dirigentes do São Paulo perguntaram aos dirigentes do Atlético de Madrid se não havia a possibilidade de o Felipe, zagueiro de 33 anos de idade, cujo contrato se encerra em junho de 23, ser liberado de forma antecipada. Os espanhóis afirmaram que havia uma negociação em andamento com o Wolverhampton, embora a pedida do Atlético para liberação imediata ao Wolverhampton tenha causado um distanciamento. O Wolverhampton queria o jogador de graça, o Atlético de Madrid queria uma compensação financeira. A única certeza é que o Felipe vive as últimas semanas e meses com a camisa do clube espanhol. Temporada das mais fracas, só atuou 3 vezes, 2 vezes em setembro, 1 vez no mês de novembro. Está completamente fora dos planos do Simeone. Eu nem sei por que o contrato foi renovado, já havia a possibilidade dele voltar ao Brasil na metade do ano de 2022. Sobre o São Paulo, há alguma chance de o Tricolor contratar o Felipe? Dirigentes do São Paulo, a partir das conversas com os dirigentes do Atlético de Madrid, não se animaram. Não só por conta da questão financeira, mas também porque souberam que se o Felipe voltar ao futebol brasileiro, vai dar preferência ao Corinthians. Ele já havia prometido aos dirigentes do Timão essa premissa, essa possibilidade maior de voltar para o Corinthians caso fosse retornar ao Brasil. Zagueiro de 33 anos de idade, com bastante futebol para o nosso país. Para a Europa já está ficando cada vez mais complicado. Antes de fechar sobre o Tricolor, só mais uma informação importante. Yenson Mendes, volante equatoriano, 25 anos de idade, ele vive os últimos dias do contrato com o Los Angeles FC, foi sugerido ao São Paulo, causou excelente impressão. O Tricolor negocia com o Mendes e espera anunciá-lo assim que seu contrato com o Los Angeles terminar. Pode ser um reforço inesperado para uma posição que o São Paulo nem contava, mas diante de tudo aquilo que o São Paulo analisou nos vídeos. E com o aval do Rogério Ceni, o Mendes pode ser contratado de graça, atleta que chegaria
para aumentar o número de estrangeiros, mas para ocupar uma posição num setor do campo em que o São Paulo pode perder jogadores. O Pablo Maia e o Rodrigo Nestor são sempre alvos do futebol europeu. E essa história de que Wanderson, lateral direito revelado no Grêmio, que atua pelo Mônaco, pode pintar no Flamengo. Quem trouxe essa informação foi o Júlio Miguel Neto. Perguntaram a ele sobre o assunto e ele foi conversar com um dos representantes do atleta. O Wanderson, só para lembrar você, foi vendido em janeiro desse ano do Grêmio para o Mônaco, 12 milhões de euros. A primeira metade da temporada, que ele chegou nos últimos 6 meses da temporada 21-22. Ele atuou 22 partidas. Agora, na primeira temporada completa dele, nos 6 primeiros meses de julho até agora, ele acabou disputando mais 22 partidas. Tem sido muito mais titular agora do que nos primeiros 6 meses de futebol francês. Tem deixado uma ótima impressão, contrato até 2027. O que o Márcio Cruz disse ao Júlio Miguel Neto é que não há possibilidade, ou melhor, que não houve contato de dirigentes do Flamengo, nem com os representantes do atleta, muito menos com o Mônaco. E eu acrescentei uma informação, fui atrás disso, conversei com uma pessoa do Bertolucci Esportes, que é a agência que também ajuda a cuidar do Wanderson. E essa pessoa afirmou que não há chance de o Wanderson voltar ao futebol brasileiro. Os planos para ele são de negociação com o gigante do futebol europeu. O fato de ter só 21 anos de idade, enorme potencial ofensivo e evolução defensiva faz dele um dos laterais direitos mais promissores entre os brasileiros. Quem sabe não teremos o Wanderson na próxima Copa do Mundo. Bora falar agora sobre Felipe Coutinho no Corinthians, informação que caiu como uma bomba nesse sábado. O Corinthians de fato tem interesse na contratação do Coutinho e o Kia Jorabichian é quem intermedia esse negócio. O Kia que já colocou, por exemplo, recentemente o Vitor Pereira, o William, o Paulinho, entre outros. Iraniano, empresário, cujas negociações com o Corinthians vêm desde os primeiros anos de 2000. Enfim, a situação do Felipe Coutinho é bem clara. Ele não deve ficar no Aston Villa. O novo técnico do clube, o Unai Emery, não quer contar com o Coutinho e o Aston Villa já deu autorização para que o Kia Jorabichian encontre interessados. O Timão tem vontade, o Timão quer contar com ele, mas a questão financeira é um enorme problema. E quando eu falo em questão financeira, eu nem me refiro à situação da compra dos direitos econômicos. O Corinthians já decidiu que só pode contar com o Coutinho por empréstimo. Em definitivo, não há a menor chance. O clube inglês havia desembolsado cerca de 20 milhões de euros. Mas a questão financeira que envolve o salário também é um enorme entrave. Ele ganha por lá 826 mil reais por semana. Isso equivale a mais ou menos 3 milhões e meio de reais por mês. Fonte do Corinthians com quem conversei e que disse que existe a expectativa de que o Coutinho possa ser contratado, afirmou que o Corinthians está disposto a pagar no máximo 1 milhão e meio de reais, chutando alto. Seria o maior valor que o Corinthians seria capaz de desembolsar para ter o Felipe Coutinho. Detalhe importante, 1 milhão e meio de reais ainda restariam 2 milhões para chegar às cifras que o Coutinho recebe no Aston Villa. Será que o clube inglês toparia emprestá-lo, pagando 2 milhões de reais mensais? Ou será que o Felipe Coutinho abriria a mão de toda essa bolada? Só para lembrar que quando se mudou do Barcelona para o Aston Villa em definitivo, recentemente, Felipe Coutinho já havia abrido mão de muito dinheiro. Na oportunidade ele faturava 12 milhões e meio de reais por mês. Passou para 3 milhões e meio e agora o Corinthians quer propor no máximo 1 milhão e meio de reais. Enfim, essa matemática de difícil solução precisa ser alcançada para que o Coutinho possa se tornar reforço do Corinthians. Caso contrário, Coutinho não voltará ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Timão. E você está animado com essa possibilidade de contratação? Você acha que o Coutinho seria uma peça importante? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre Dudu. Renovação de contrato com o Palmeiras segue bastante complicada, como eu tenho contado para vocês há bastante tempo. A última do sábado diz respeito a um comportamento do Dudu. Só para lembrar, na sexta, a Leila Pereira deu uma entrevista ao GE afirmando que não muda mais uma vírgula em relação à última proposta que fez ao atacante. Se o Dudu quiser ficar, vai ter que ficar nesses termos, caso contrário, ele está livre para procurar outro clube. O contrato do Dudu se encerra em 31 de dezembro de 23. A proposta que ele tem em mãos é de uma extensão do contrato com as mesmas cifras, 2 milhões e 100 mil reais por mês. O novo contrato teria duração até 2025, prorrogável até 2026, caso no último ano do contrato, em 2025, ele atue por pelo menos 50% das partidas. O Dudu quer um contrato até 2027. E onde é que surgiu a novidade? O Paulo Serdã, ex-presidente da Mancha Verde, da principal organizada do Palmeiras, hoje ele cuida mais da parte carnavalesca, embora ainda tenha influência dentro do clube. Serdã fez uma live em sua conta no Instagram e cornetou a Leila Pereira. Ele mandou o seguinte recado, abre aspas: "Se preparem, rapaziada, se prepara para ver depois.
Pedro, Gabigol e Dudu. Não desacredita não. E aí a culpa vai ser de quem? Ele deixou no ar a pergunta para que todos pudessem responder que a culpa é da Leila Pereira. Serdã e Leila já foram muito próximos, acabaram se desentendendo recentemente e se tornaram inimigos, algo que tem sido comum para Leila, né? Ela se aproxima das pessoas com o tempo, há um racha e ela deixa de conversar com essas pessoas no mundo palmeirense. O Serdã está afirmando que se o Dudu não ficar no Palmeiras, ele vai se juntar aos jogadores do Flamengo, seria um baita reforço justamente para o grande rival do Verdão. É importante contar que o Dudu curtiu essa postagem do Paulo Serdã. E é aí que o Dudu colocou mais fogo mais lenha nessa fogueira que já está acesa há alguns meses. Renovação de contrato segue difícil e só vai acontecer se as duas partes cederem. Se o Palmeiras topar aumentar um pouquinho esse tempo de contrato e se o Dudu aceitar diminuir um pouquinho a pedida em relação ao tempo de vínculo. E aí, o que você pensa sobre também essa história? Curioso para saber a sua opinião. Só para arrematar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tô saindo agora com direito para um encontro de membros. A gente vai realizar nesse domingo o segundo encontro de membros, é aquele encontro anual que a gente faz. Vou jogar bola com a galera das 10 ao meio-dia. A partir da meio-dia a gente para o futebol para assistir a final da Copa do Mundo, comendo um churrasquinho, tudo por minha conta. Para você participar, basta ser membro. Se você já é membro do canal, dá uma olhada na comunidade para pegar todas as informações do evento. Aparece lá para jogar futebol com a gente e comer. Beleza? Abraço, bom domingo, tchau, tchau.